no nosso coração, transforme em terreno fértil, que a tua palavra venha cair como semente e venha encontrar em cada um de nós o terreno propício para germinar, crescer e dar o fruto que tu esperas. Toma a palavra em tua direção. É a oração do teu povo nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. Primeira igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma manhã qual o Senhor nos concedeu, pela sua misericórdia, para estar na sua presença, adorando e engrandecendo ao seu santo nome. Queria estar compartilhando com os irmãos aqui no livro de João. João 17. A partir do versículo 12, para darmos início à nossa vida. Eu vou ler só um versículo mesmo, que diz assim: E estando eu com eles no mundo, guardá-los em teu nome. Tenho guardados aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Só até aí. Esse versículo, sempre que eu lia esse versículo, me batia uma dúvida, né? Se não aqueles, o filho da perdição. E eu me perguntava sempre: quem será esses? Quem serão os filhos da perdição? Porque na Bíblia nós não vemos predestinação na Bíblia. Ninguém nasce predestinado. E diz aqui só filho da perdição, a não ser o filho da perdição. Então nós vamos entender, quando nós lemos o texto, que a pessoa já nasce predestinada, né? E às vezes complica. Então eu despertou a minha curiosidade, eu fui buscar um pouco, entender essa palavra. Filho da perdição vem seguir. E encontrei, digamos assim, dois grupos, filhos da perdição, que dá nos entender. O primeiro é Satanás e seus adeptos, que foram lançados, jogados fora da presença do Senhor, e para esses não tem mais conserto para eles. Mas quanto ao segundo grupo, eu ficava me perguntando: se o Senhor mesmo diz que veio, né, para que todos tenham vida em abundância, e que deu seu Filho unigênito, para que todo naquele crê, que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. E eu ficava me perguntando: então quem são esses? E lendo, buscando na Bíblia, né? E vi lá em 2 Tessalonicenses, se os irmãos quiserem acompanhar, fiquem à vontade. E diz assim, já para o segundo grupo esse. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, está escrito assim: ninguém de maneira alguma os engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então esses são aqueles que a palavra é pregada, mas que não dão ouvido, que se levantam contra tudo aquilo que o Evangelho prega: um Deus vivo, um Deus que salva, cura, liberta, transforma, e as pessoas se opõem a tudo aquilo. E aquele quadro
a honra e a glória para si, de Deus, a qual o Senhor já disse que não divide com ninguém. A honra e a glória é só dele. Então, diante desses questionamentos que eu estava sempre me fazendo, porque sempre que eu via falar os filhos da perdição, eu falava, meu Deus, mas o Senhor não veio para que todos tenham vida, o Senhor não deu seu próprio filho para que todos sejam salvos. Como esses filhos da perdição? Mas os filhos da perdição são aqueles que se opõem a tudo a isso, que não querem um compromisso com Deus, que não têm no seu coração o desejo de conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, mas que se opõem e que estão sempre contrários, indo na contramão de uma realidade, de um Deus a qual tinha separado todas essas bênçãos para a gente, para que possamos gozar o melhor dessa terra e ainda herdar o reino do céu. Esse é o Deus a qual servimos. Então, vendo nas Escrituras, procurando, nós nos questionamos Satanás, quando ele tentou, antes de ser lançado à terra, tentou. Satanás em Isaías 13, Isaías 14, está escrito lá no livro de Isaías 14, versículo 13, diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei à banda dos lados do norte. Esse era o desejo de Satanás naquele momento, tomar o lugar de Deus. E ele dizia no coração dele, e se assentaria no trono de Deus, e assentaria o trono dele acima do trono de Deus, querendo ser mais que Deus. E a pessoa, hoje, quando a Bíblia nos alerta dos falsos profetas, falsos doutores, nós vemos quantas vezes nós vemos um evangelho sendo pregado de homens que esquecem de exaltar o nome do Senhor e exaltando a si mesmo, como se eles fizessem, como se eles estivessem agindo, deixando assim o nome de Deus em segundo plano, para a sua própria exaltação, querendo ser Deus, parecer com Deus. Satanás quis se assentar no trono de Deus. Isaías, ainda no capítulo 13, versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Para você ver o nível que chegou, e hoje não estamos muito longe disso, não. Hoje nós estamos muito distante disso, de pessoas que estão fazendo, Deus está operando, curando, transformando, mas as pessoas querem a glória para si, querem ser como Deus. Tem bispo, apóstolo, tem tudo, semideus, mas nunca chegarão a Deus, nunca serão Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E mediante isso nós vemos os filhos da perdição, nós vemos o cuidado que Deus tinha, e Jesus, enquanto no nosso meio estava, o cuidado dos seus apóstolos. No entanto, foi um dos mesmos o que o traiu. Teria sido Judas predestinado a isso, só para que se cumprisse a palavra do Senhor. O Senhor teria condenado Judas à morte só para isso, para que se cumprisse a palavra do Senhor, se o sacrifício maior o Senhor já tinha entregue, e foi seu próprio filho. Deus não precisaria que Judas traísse a Jesus para que a promessa, para que a palavra do Senhor se cumprisse. O que o levou a fazer isso foi o seu coração, foram as suas escolhas. E a nossa vida não é diferente. O que nos leva a sair do caminho do Senhor, o que nos leva a deixar o Senhor,
estamos predestinados a isso, é o destino, não existe. São as nossas atitudes, nós seremos vítimas das nossas próprias atitudes. O que levou a Judas a inflamar o seu coração era não concordar com aquele padrão de rei que o Senhor tinha. O Senhor disse que o meu reino não é deste mundo. Mas Judas era um homem cobrador de impostos que era muito ganancioso. Tinha no seu coração algo que o incomodava com aqueles padrões de Cristo. Nós vemos na passagem quando a mulher derrama um vento sobre o vaso, por que não se vendeu e não dividiu com os pobres? Só se pensava em dinheiro, em ganância, numa coisa material e bem materiais. E quando ele deixou isso entrar no seu coração e inflamou, foi onde Satanás encontra oportunidade para agir. Isso foi na vida dele, isso será na minha, será na de qualquer um que assim permitir. O inimigo só precisa de uma pequena brecha para entrar. E depois que ele entra, meu irmão, nós não podemos medir as consequências. Nós não temos noção da proporção que aquilo ali vai tomar sobre nossas vidas. Então nós temos que guardar o nosso coração e a nossa mente para que não sejamos contaminados, como foi Judas. Porque Judas, Judas não foi diferente dos outros apóstolos. Ele recebeu a mesma unção, a mesma bênção. Ele andava, ele caminhava lado a lado com Jesus, ele pregava, ele curava, igual aos outros. Mas só que o seu coração é o coração do homem perdeu para o mal. Ele não se conformava com aquela situação, com aquele rei, de que simplesmente o homem não precisava de nada, mas ele queria os bens materiais dessa terra. E se prendeu de tal maneira a isso, ao ponto de se contaminar, ao ponto de vender o seu Senhor. Mas ele não nasceu para isso, porque o Senhor não deixa que ninguém venha ao mundo para que morra, para que seja condenado com o mundo, mas para que todos se salvem. Essa é a intenção do nosso Deus. Mas o que leva o homem à sua condenação são as suas escolhas. E quando nós escolhemos mal, parece ser bom aos nossos olhos, o Provérbios diz, é caminho que aos olhos dos homens parece bem, mas é o final da morte. Então nós temos que atentar quanto a isso. Quando onde está o teu coração, está o teu tesouro. E onde estava o coração de Judas naquele momento? Estava nos bens materiais, estava preso à sua ganância, a tudo aquilo. E não foi por falta de oportunidade, porque tempo o Senhor lhe deu suficiente para que se arrependesse. Para que se arrependesse e mudasse. E as Escrituras seriam, independente da sua ação, os planos do Senhor, nem eu, nem você, ninguém pode frustrá-los. Ninguém vai poder mudar o que o Senhor tem preparado para mim e para você, a não ser nós mesmos. Então o Senhor não deixou que Judas fosse discípulo, andasse com ele apenas para se cumprisse a palavra. Eu penso ao contrário, mas para que ele tivesse oportunidade de se arrepender, de se converter, realmente, de ter uma oportunidade. Quantas não deram? Quantas não foi dada para Judas? Mas ele ignorou a todos. E hoje também não é diferente. Tem muita gente, não é só lá fora não, é dentro da igreja, que está dentro, mas o coração não está. Mas o seu coração está virado para outras coisas que não são do reino de Deus. E o nosso crescimento, o nosso entendimento, a nossa busca é de reino. Salvação é individual, ninguém vai poder salvar ninguém, mas nós podemos conduzir, apresentar as pessoas a Cristo. Outro dia eu estava conversando, estava falando com a irmã, ela falou,
tal maneira pelas coisas do mundo, que nós olhamos de um lado para o outro, não existe ninguém. Por isso a dor conduz. Mas o Senhor diz: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Nós somos escolhidos, povo eleito, pelo Senhor para fazer a sua obra, para estar na sua presença. E muito desprezam tal feito, não querendo. E nós vimos quando o homem, Satanás, tentou ser mais que Deus, foi jogado. E aqueles que se opõem a tudo isso, esses são os filhos da perdição, porque não querem compromisso com Deus, não têm vontade de servir a Deus, não querem conhecer nem a Deus. Porque quando nós estamos com um propósito, servir, são os pilares que nos sustentam, né? Honrar, servir, louvar ao Senhor. Esse é um critério qual nós temos que plantar em nossas vidas e estar sobre ele. Louvar, adorar e engrandecer ao nome do Senhor em tempo fora de tempo. Levar essa palavra, anunciar, para que todos tenham essa oportunidade. Porque quando eu lia a Bíblia que eu via, filhos da perdição, eu imaginava no início, eu falei, gente, já nasce gente tão predestinada, preparado para que isso. Mas o que nos leva a essa condição são as nossas atitudes, é a nossa vida. Não é que ninguém nasce para isso, mas as nossas atitudes, tudo aquilo que fizemos, seremos vítimas de nós mesmos. Homem que andou com Deus, lado a lado, e que pôs no seu coração tal coisa, e que não entendeu o reino de Deus, e que deixou que Satanás entrasse no seu coração e se contaminasse. No Salmo 55, 13, o salmista Davi diz: quem traía? Ele angustiado, e andava angustiado com o que estava acontecendo, e tudo aquilo que vinha sobre a sua vida. Salmo 55, vou ler algum versículo para a gente entender o raciocínio. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Entende e ouve. Lamento-me e rojo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade com furor e me aborrecem. Davi questionando sobre os que aborreciam seus inimigos. E olha quem eram os inimigos de Davi. Mas era tu, homem meu, igual meu guia e meu íntimo amigo. E era esse homem, e eram os de perto, sempre foram os de perto, não eram os de longe, que tem nos afligido, que temos tudo aquilo, e não foi diferente com o Senhor. E era amigo, íntimo, que comia na mesma mesa, que bebia, e que caminhava, e que pregava, e que via as maravilhas. No entanto, ainda assim se contaminou. Nós não estamos livres. O que nós temos que ter é o cuidado. É o cuidado para com isso. Porque nós temos propósito, promessa, mas as promessas vão se cumprir nas nossas vidas. Se nós temos que tomar posse dessas promessas, a partir do momento que nós cremos piamente que o Senhor e no reino do Senhor é um reino de renovação, que transforma, libertação, é formação de caráter. Porque estar sem evangelho ou estar dentro de uma igreja não dá imunidade de caráter a ninguém. Isso é formação, a imagem e semelhança. A semelhança de Deus que nós temos é a formação de caráter. Porque
Porque se você tem um caráter forjado na palavra do Senhor, na doutrina do Senhor, você jamais se desviará. Você jamais se desviará. Porque você foi formado, forjado dentro de uma palavra, num caráter a qual o Senhor quer. Caráter, compromisso com esse Evangelho, com essa palavra. Um compromisso de transformação, de libertação, não só para os que estão lá, para todos. Porque todos nós, todo dia, precisamos ser transformados, precisamos ser libertos de algo que nos incomoda. O tempo inteiro. Então, filho da perdição, são tudo aquilo que se opõe a tudo isso. A esse Evangelho, a essa palavra libertadora, que transforma, que salva. Salmista, Salmo 41, 9. Salmista diz: até o meu próprio amigo íntimo, em que tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Na nossa vida, nós não temos que esperar gratidão de homem, de quem está à nossa volta. Nós temos que esperar em Deus. Nós temos que esperar em Deus. Porque hoje o mundo está de tal maneira que o homem, para fazer sua própria vontade, ele não está preocupado por a quem ele vai atingir, como vai atingir, os meios vão justificar os fins. Ele não está preocupado com os meios, da maneira que vai fazer. Ele está preocupado em atingir o seu objetivo, independente da circunstância, independente dos meios. Os meios que vai usar não importa. Hoje nós vemos aí o país do jeito que está, mas em 2 Timóteo já está lá, a extrema corrupção. Mas a corrupção que se fala não é só a corrupção de roubar os outros, de dinheiro, isso aqui, é a corrupção moral do ser humano. O ser humano tem perdido, tem se contaminado e tem se envolvido, porque você entra. Mas a palavra do Senhor diz para nós não nos conformar com isso. Então todo mundo que entra na política tem que ser ladrão? Não tem, é corrupção. Tem que roubar? Não tem. Faz corrupção, faz porque quer. Porque se deixa induzir, porque se deixa se contaminar com as facilidades. Mas essa extrema corrupção são homens soberbos, blasfemos, amando-crescimento. Você vê ali no pessoal, pessoas que só pensam em si. Pense primeiro em seus próprios interesses, depois os outros. E esse não é o reino de Deus, não foi isso que o Senhor veio pregar. O Senhor veio pregar amar uns aos outros, como eu vos tenho amado. Um suportar o outro, suportar uns aos outros. Mas não, mas o homem está pensando, a ganância do homem está levando para caminho perigosos. São os caminhos de morte, porque cada vez que você trilha caminhos perigosos, onde nós vemos a parábola da porta estreita e a porta larga no caminho, pela porta estreita só vai entrar aquele que tiver sem bagagem desse mundo. E não tiver nada, e você não vai precisar levar nada nesse mundo. Então você vai ter que passar pela porta estreita, você vai ter que deixar para que consiga passar. São tudo isso, são essas bagagens, essas coisas que nós andamos carregados. No caminho largo não, é fácil, você pode pegar tudo e levar, que tem como passar. Mas para você passar pela porta estreita, você vai ter que deixar a sua bagagem. Você vai ter que desfazer, você vai ter que largar lá para que possa passar. Quando o Senhor diz para trilharmos as veredas da justiça, veredas são caminhos estreitos. Caminhos estreitos onde os pastores passavam com as ovelhas para que elas bebessem água, para que fossem alimentadas. Caminhos estreitos são as veredas do Senhor. O caminho é estreito justamente para isso, para que nós entendamos que não precisamos levar nada deste mundo. Essas bagagens nós temos que deixar, nós precisamos deixar, largar tudo isso
isso aí, toda essa opressão mundana, tudo isso aí que tem nos contaminado, que tem nos afligido, e depois nós olhamos, o mundo está perdido. Mas é para que se cumpra a palavra. Mas a palavra diz também, o Senhor diz para nós não nos conformarmos. O conformismo de muitos é o que agrava a situação. Porque a pessoa simplesmente se conforma, não faz nada para que mude, e as coisas vão acontecendo e se agravando. Esse é o conformismo. Mas quando a palavra do Senhor diz para nós não nos conformar e transformar pelo nosso entendimento, né, a gente ir lá para a rua, para aquelas manifestações, pegar, atirar pedra, pau nos outros, fazer e acontecer, pensando que vai mudar alguma coisa, não vai. Não vai mudar, não é dessa forma. Esse entendimento, essa transformação, é esse processo que a igreja do Senhor faz, de levar ao mundo conhecimento e o entendimento dessa palavra, e no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, está difícil, está, mas o Senhor já tinha avisado. Qual a novidade nisso? O Senhor já nos tinha preparado para as coisas. Isso já tinha sido anunciado. Estás preparado. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se permanecermos firmes na palavra do Senhor, fazendo a sua vontade, conduzindo de maneira correta a nossa vida espiritual, nós vamos vencer. Isso é promessa. Promessa do Senhor, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então todo esse entendimento que nós temos, tudo isso que nós vimos, não é novidade alguma para a igreja do Senhor. A palavra do Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá. Ou seja, passarão povos, nações, cultura, crises. As crises não vêm de hoje. Quantos anos já vivemos? Superamos e vivemos, porque Cristo, enquanto a igreja tem que se posicionar a respeito de tudo isso, mas com a consciência de que este mundo, diz a palavra do Senhor, este mundo jaz no maligno, jaz. Mas nós não fazemos parte desse mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos um rei nos aguardando, mas nós temos que fazer a nossa parte aqui. Nós temos que ter o nosso compromisso. Nós somos cristãos, vivemos em sociedade, temos direitos, deveres, tudo aquilo, participamos. E nós temos que fazer a nossa parte e entender que esse processo é processo para quê? Que realmente está em Cristo Jesus. Não se assuste com isso não. Não se assuste com nada que está acontecendo, que irá acontecer, mas permaneça firme. Permaneça firme na palavra do Senhor. Permaneça firme nesse entendimento, nesse conhecimento, que nos dará base para isso. Porque tudo que nós vemos, toda corrupção, toda violência, tudo que está acontecendo, já foi anunciado antes, para que nós possamos estar preparados, para que nós possamos, o Senhor tem nos preparado, nos conduzido. Aquele que tem ouvidos ouça, diz o Espírito. Nós temos mais um problema, é que tem pessoas querendo viver num mundo de ilusão e achando que nada disso vai acontecer. E que a gente vê a igreja, eu estava falando para a irmã Deise lá fora, não se preocupa não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque em Apocalipse diz que o que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, faz e ninguém abre. Essa chave é minha e é sua autoridade. Quem é que tem a chave da sua casa? Sou eu? É o irmão? Quem tem a chave da nossa casa e a autoridade para ir lá abrir e fechar quando queremos somos nós. Então essa autoridade o Senhor tem nos dado. O Senhor tem dado a chave. Deu para mim e para você. E nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não temos que estar preocupados, nós temos que estar preocupados em fazer a vontade do Senhor. Esse é o nosso dever, a nossa preocupação
Essa é a nossa missão, fazer isso. Então essa autoridade, essa chave a qual o Senhor nos deu na minha e na sua mão, para nós ir lá e abrirmos as portas do inferno, é isso, é anunciar esse evangelho, é fazer essa obra, é resgatar as almas que estão perdidas, tirar a mão do inimigo, levando a ele esse conhecimento, levando a ele a luz da palavra, do evangelho. E é o que a igreja do Senhor tem feito. Porque aqui chegar e pregar aqui que você vai ganhar um carro, uma casa, uma coisa, que vem uma chave, a chave na palavra do Senhor, meu irmão, é autoridade. É algo que o Senhor te deu, te dando autoridade para ir e fazer a sua obra, para ir a lugares que você jamais imaginaria ir, mas com a autoridade que o Senhor te deu, você vai lá e entra em caminhos que você jamais pensou, em lugares que você jamais pensou em entrar, porque o Senhor te deu essa autoridade, essa chave, te otorgou, te ungiu e disse: vai. E nós vamos, porque o Senhor está adiante de nós, adiante para que se cumpra a palavra dele, que não deixaria ninguém. O Senhor veio para que todos tenham vida, mas o homem, esse evangelho que tem sido pregado e profanado, porque é muito fácil se eu chegar aqui e perguntar: quem tem problema, irmão? Você que tiver algum problema, você vem à frente, nós vamos orar, o Senhor vai curar. Todo mundo tem problema, seja ele de N fatores, todo tipo de problema, é físico, é mental, é financeiro, é todo tipo de problema. Então fica fácil você identificar num grupo de pessoas: ah, você que está sofrendo de depressão, vai se levantar uma meia dúzia, vai vir. Mas isso nós sabemos. O que nós sabemos é você mostrar a luz da verdade da palavra do Senhor, que isso tem cura. Agora não vai ser no estalar de dedo que as coisas vão acontecer, a não ser que Deus queira, porque quando Deus quer agir, ninguém impede. Agindo Ele, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém pode. O problema é quando nós pregamos, eu chego aqui e digo: vem, irmão, você vai ser curado, em nome de Jesus. Você vem, a gente ora, aí não acontece nada, daqui a pouco o camarada vai embora, todo do mesmo jeito, não aconteceu nada, é mentiroso. Deus vai fazer se Ele quiser fazer, porque quem cura é Ele, quem cura não é o homem que está orando ali que vai curar, quem vai curar é Deus, irmão. Então se Deus achar que deve fazer, Ele vai fazer, senão cabe a nós aceitarmos. Tem um louvor que diz: questiona ou adora. Aí você que sabe, melhor adorar. Melhor adorar o Senhor em meio a toda luta, em meio a dificuldade, em meio a toda aflição, em meio a tudo aquilo que vem contra um sistema opressor que tem aí oprimido o povo, e que não é diferente, e que já vem se arrastando há décadas e décadas, há anos. Mas a luz da palavra, o conhecimento do Evangelho que salva, o Evangelho genuíno, que salva, que cura, transforma, que liberta, ele tem faltado. Tem faltado, porque nós temos o nosso compromisso é com isso. Porque curar, libertar, transformar, o Senhor diz: prega, só prega, só anuncia o Evangelho. Porque quem faz a obra é o Senhor. Quem faz é Ele, não sou eu que faço. Nós somos instrumentos na mão do Senhor para que levar as pessoas a esse conhecimento, a conhecer a Deus de maneira, um Deus verdadeiro, um Deus que faz. Prega que Deus é amor, mas também prega que Deus é fogo consumidor e que Deus cobrará daquele que também não fazer a sua vontade. Prega também. Lembra do Sermão da Montanha? Quando o Senhor começou o Sermão da Montanha, muitos começaram a dar as costas e sair. E o apóstolo disse: Senhor, o povo está indo embora. Mas deixa que
ir também? Então o homem que tinha o entendimento da palavra disse: para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra. Porque a multidão acompanhava, seguia Jesus para ser alimentada fisicamente. Mas aquele que é alimentado espiritualmente faz igual Elias fez. Caminha 40 dias e 40 noites, e o Senhor sustentará. E nós não vamos ter a doce ilusão de pensarmos que nós estamos pregando esse evangelho e que estamos só e que não vai surgir efeito. Porque quando Elias estava na caverna pensando que estava só, o Senhor disse: não, iguais a você, ainda tem 7.000. Nós não estamos só, não. Podemos ser poucos, mas nós somos só. Somos poucos, mas não estamos abandonados, não. Igual Elias pensou, só sobrou a mim. O Senhor disse: não, meu filho, igual a você que já tem 7.000. Então levanta, sai desse lugar e vai fazer a minha obra. E é assim que o Senhor tem feito na nossa vida. Quando nós olhamos para dentro, é pouca gente, não dá para fazer determinado trabalho. Quem disse que não dá? Quem falou que não dá? Quem falou que é pouco? Gedeão tinha 30.000, mas só foram escolhidos 300. Não é com muito que o Senhor conta, é com quem se coloca à disposição, é com quem diz: eis-me aqui, vamos fazer evangelismo, pastor? Vamos. Então é com esses que o Senhor conta, é com aqueles que dizem: eis-me aqui. Não é uma multidão, não precisa, porque a multidão que acompanhava era só para ser alimentada fisicamente, era o pão e água, mas estava tudo feio, não tiveram estrutura para, quando ouvir a palavra, aceitar aquela palavra e concordar. Então hoje, aos nossos olhos, lembra do moço de Eliseu, cercado, e disse: vamos perecer, somos poucos. E o profeta pediu: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa contemplar. Quando o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu um grande exército de anjos que estava cercado em volta ali. Irmão, o evangelho, isso é fé. Se a gente não tiver uma visão espiritual, se a gente não tiver fé, se a gente não tiver formado, firmado na palavra do Senhor, a gente desanima e até para. É onde mora o perigo. Desanima e até para, porque a gente acha que está lutando sozinho, remando contra a maré, e que não vai conseguir porque não tem ninguém para ajudar. Como que não tem ninguém? Se o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da obra, como Ele não proverá? Como Ele não fará, não enviará meios? O importante é que quando a gente olha para essas coisas, essas situações se agravando, vendo, bate sim. O soldado também na guerra ele é ferido. Nós vivemos uma guerra espiritual, no qual tem muitos soldados feridos, pensando em desistir, achando que não estão mais aptos a batalhar. Mas numa guerra existem muitas linhas. Nem todos que vão à guerra precisam necessariamente pegar uma arma, mas não deixaram de ir, não deixaram de contribuir, não deixaram de estar na frente da batalha, não botaram a mão numa arma, mas tem os médicos para cuidar, tem os que fazem a comida, tem os que cuidam, tem os que carregam, tudo isso. Então às vezes a pessoa se acha importante quando está à frente. Quando está à frente, quando está aparecendo, quando quer status, tem que aparecer para se sentir importante. Mas o homem de Deus disse que diminua eu. Quando disseram a João que Jesus estava batizando mais que ele
disse que diminua eu para que tu cresças. Diminua. Não foi isso. E hoje o Evangelho de Cristo é uma guerra de interesses pelo poder, pelo status. Mas a palavra do Senhor não fala nada disso. Quando chegaram a João e disseram, Jesus agora prega lá, a multidão já não acompanha, é muito maior. Ele disse, isso não é problema. Que diminua eu e cresça ainda mais. Porque era propósito, era obra. Isso é o compromisso, nós vemos isso em quem tem compromisso com o reino. Compromisso com o reino de Deus, de crescimento, fortalecimento, entendimento espiritual. E você não precisa aparecer para que a obra do Senhor cresça. Nós temos que estar na nossa posição onde o Senhor nos colocou. Cada um receberá o seu galardão. Cada um receberá o seu galardão segundo as suas obras. O Senhor não deixará ninguém desamparado. Não é porque você não apareceu que você vai deixar de receber, não. Está guardado com Ele para dar a cada um segundo as suas obras. Não se preocupe. Não se preocupe, porque o Senhor não está preocupado com isso, com o status do homem, com isso. Não está preocupado. O Senhor está preocupado com as almas. O próprio Satanás disse, né? Era as almas, me dá as almas. Não era mais nada. Se desse as almas para ele estava bom. Mas não. Esse evangelho nós temos que perseverar nessa palavra. Não desanimar em meio a circunstância alguma. Fortalecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim, diz o profeta, para pregar as boas novas, libertar os presos das prisões, os cativos, enfermidades. Está tudo aqui. É o Espírito do Senhor que está sobre nós para levar esse Evangelho do Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu e nos cingiu para pregar esse Evangelho, levar a salvação, proclamar a liberdade aos cativos, aos que se encontram presos nas drogas, na prostituição, nos remédios. Pois o Senhor quer libertar a todos. O Senhor quer de maneira alguma que ninguém se perca. Ninguém se perca. O Senhor não quer. Não é plano de Deus. Mas o plano de Deus é alcançar a todos. O amor amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho. Nós vemos uma pregação de um evangelho distorcido. E nós vemos tanta coisa, que as narinas do Senhor, meu irmão, estão chegando de maneira que cheirando mal as narinas do Senhor. Mas nós não temos que nos preocupar com isso, não. Nós temos que combater, pregando a verdade. A verdade que salva, que transforma, que cura, que liberta. Do Evangelho de salvação, de transformação. Não pelo que você tem. Muitos, hoje, você dentro de algumas denominações, você vale o que tem. Você só vale o que tem. Mas nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Todos nós somos preciosos aos olhos do Senhor. O Senhor não quer que nem nós, nem dos que estão fora desse arraial venha se perder. Mas para isso Ele conta comigo, conta com você, para que eles tenham a mesma oportunidade que eu e você tivemos, de pelo o entendimento dessa palavra, nós encontrarmos a liberdade. Pedro caminhava com Jesus de um lado para o outro, uma coisa e outra, e o Senhor disse: Pedro, quando verdadeiramente nos converter, sereis livres. Sempre está faltando alguma coisa na nossa vida, irmão, e precisamos deixar de lado, e precisamos entender que aquilo ali não está fazendo bem para a nossa vida, e nos libertar daquilo, e deixar. Fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Fácil não é, mas também não é impossível.
Basta querer. Se você querer, desejar com o teu coração, o Senhor ajudará. A palavra do Senhor diz: anima e esforça. Anima e esforça. É esforço. O reino do céu assim é tomada a força. E essa palavra, esse entendimento que nós vemos, esse evangelho pregado, de uma maneira nós vemos tantas vidas transformadas, curadas, libertas, testemunhos, que faz com que a gente não desanime. Em meio a todas as circunstâncias, que vale a pena. Nós vemos no livro de Atos, tem Filipe, que ele foi pregar em uma cidade e muitas almas se converteram. E depois os apóstolos chegaram, tomaram conta, ele saiu, pregou para uma multidão, mas ele também pregou para um só. Aquele homem que estava lendo a Bíblia, e ele passou e disse: entendes tu o que ler? Às vezes nós temos essa missão, e às vezes muitos leem e não entendem. Mas aquele homem disse, se preocupou, nós temos que nos preocupar com isso. Quando o homem passou por ele, o homem era daquela carroça lá, lendo, e ele perguntou: entendes tu o que lê? Não. Ele só subiu e ensinou. É um ou 1 milhão. Aquele que salvar a um é mesmo, o efeito é o mesmo. Para Deus a honra é a mesma, a glória é a mesma. Então tem gente preocupada em pregar para muitos. Se for convidado para pregar na igreja pequena que tem 20, 30 anos, não vou não. Não tenho tempo na agenda. Diz que a agenda está cheia. Mas se for para pregar onde tem 20 mil, 30 mil, aí arruma tempo. E a preocupação é o estar, é aparecer, é estar, e é como estrela. A preocupação hoje dos grandes pregadores são essas, não são as almas. A preocupação é com o seu ser, é o pessoal, tem que aparecer. Mas o homem de Deus, ele prega para um e prega para 1 milhão. Com o mesmo efeito, com a mesma coisa. Porque uma alma é um valor inestimável para Deus. Uma alma, ela tem um valor inestimável. Nós não podemos avaliar o preço de uma vida. Se nós quisermos chegar numa comparação com o preço de uma vida, quanto vale a sua? Você pergunta primeiro para você: o que eu daria pela minha vida? O que eu daria pela minha? Então não posso desprezar do outro. O valor é o mesmo. Nós fomos comprados a preço de sangue. O sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro. E hoje, como João já anunciava, eis aí o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, foi levado em sacrifício pela minha e pela sua vida. E hoje nós esquecemos de pregar a Cristo, queremos pregar só bem materiais. Esquecemos que para chegarmos aqui o preço foi alto. Esquecemos que o sacrifício não foi o homem que fez. Homem nenhum fez sacrifício por mim nem por você. Homem nenhum se colocou à disposição para sofrer por mim e por você. Homem nenhum. Então o preço quem pagou foi ele. Então só ele tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Que você não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito, seu marido não tem mais jeito, e agora está perdido, e você é o filho da perdição, e que não tem. Quem disse? Deus não deu ainda a última palavra. E só Ele tem autoridade para fazer tal coisa sobre a minha e a sua vida. Porque nós fomos comprados por Ele, resgatados por Ele. Então o preço Ele que pagou. Então Ele tem essa autoridade sobre a minha e sua vida. E ninguém mais. Ninguém mais. Então não aceite palavra de derrota. Não aceite que alguém chegue até você e diz que não vai dar.
Não aceite que alguém vai chegar diante de você e dizer, ó, não tem mais jeito. Não aceite. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda. E diga que Deus não deu ainda a última palavra. Porque a palavra, o Senhor sempre nos dá. Mas sempre o inimigo também está ao nosso derredor. Para nos derrubar, para nos desanimar, para parar. O homem de Deus, quando chegou naquela situação da caverna, que tinha ele olhou para um lado, para o outro, ninguém, estou sozinho, e agora? E agora, o que é que eu faço? Não tem mais ninguém, só eu vivi? Tem nada. Tem nada. Quando a gente acha que está só, quando a gente acha que é fraco, não, o Senhor disse ao apóstolo Paulo dele, na sua fraqueza. É quando está fraco, sou forte. É quando estou fraco, sou forte. Porque na nossa fraqueza nós nos agarramos a quem? Só a Cristo. E o homem, quando acha que está muito forte, ele esquece de Cristo. Acha que é algo suficiente, não precisa mais. Tá bom. Mas quando nós reconhecemos que somos fracos, aí é que somos fortes. Porque aí o Senhor entra na nossa luta. O Senhor entra. O rei, o Senhor disse ao rei, tem guerra e nós não queremos pelejar. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Enquanto está ao nosso alcance, vamos e devemos fazer o que está ao nosso alcance. Mas quando todas as suas forças esgotou e você não tem mais jeito, e você não tem mais recursos, aí o Senhor diz agora, olha e vê. E nesta guerra não tereis que pelejar. E o Senhor entrará em nosso favor. E o Senhor pelejará por nós. E agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir da minha e da sua vitória chegar nesta manhã sobre nossas vidas? Quem poderá impedir? Nós temos, irmãos, um Deus zeloso, um Deus zeloso, que cuida com muito amor, com muito carinho, mas é um Deus de um amor incomparável, insondável, são os seus pensamentos para conosco. Nós não conseguimos imaginar o que o Senhor tem preparado para nós. Nós somos muito limitados para tais coisas, para entender os propósitos de Deus. Limitados demais somos nós. E nós não entendemos. Nós queremos. E às vezes pedimos. Mas também temos que nos lembrar de agradecer. Sermos gratos para com Deus. Sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E ainda há de fazer em nossas vidas. A gratidão. Deus é grato quando nós somos gratos. Porque nós estamos ali reconhecendo. É reconhecimento, gratidão é reconhecimento. Deus faz, você pede, Deus dá. Nem voltar para agradecer. Então esse evangelho, essa palavra, todas as aflições, tudo que tem acontecido nesse mundo, se preocupa não. Não se preocupa. Hoje está lá, Copacabana deve estar lotada essa hora. Mas é um governo humano. Governo humano. Não seja menos, menos importante, mas o nosso governo é Cristo. O nosso é Cristo. Fazemos parte desse mundo, temos nossos deveres como cidadão, temos que realmente participar, mas participar de modo que venha acrescentar na nossa vida espiritual, material, porque eu já ouvi dizer que precisa termos deputados, senadores para defender a nossa causa, irmão. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo não vai depender de um senador, de um presidente evangélico para mudar o quadro da igreja, não. A igreja somos nós. Nós somos a igreja, nós não precisamos de eleger deputado, senador, presidente
para mudar a história da igreja, até porque não vão conseguir. Porque nós já temos o Senhor dos Exércitos à frente da nossa igreja. O Senhor dos Senhores. Então a igreja não precisa. Então precisaria de um deputado para mudar o quadro? Não precisa. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com os que adoram em espírito e em verdade. É esses que Deus quer. Se preocupa porque tem pouca gente, não. Não se preocupa porque somos poucos, não. Que a obra do Senhor não vai parar. A obra do Senhor não para. A porta que Deus abre, o homem não fecha. E essa chave, a chave de Davi, quem foi Deus. E Ele suprirá toda a necessidade. Temos que estar com visão espiritual para ver essas coisas. Porque o homem da carne, carnal, decide da carne. O espiritual é discernir do espírito. Aos nossos olhos carnais, muitos olharam, creio, diz assim que muitos olharam já para essa e para quantas outras igrejas menores que essa. Eu estava falando com a irmã Deise, eu já fui em igreja de chegar lá só ter o pastor e mais uma pessoa, 2 pessoas. Eu já cheguei e era festividade. Mas eles disseram, sabe por que é que falaram? Não, a igreja não é minha, não, a igreja é do Senhor. Ele vai enviar quando Ele quiser. Mas fechar, jamais, porque o Senhor não mandou fechar, o Senhor abriu. E a palavra do Senhor diz, a porta que Ele abre, Ele não fecha. Não vai fechar. Nós vimos, a guerra espiritual está muito grande contra a igreja do Senhor, mas é de hoje. Não é de hoje. Isso já vem desde o início. Quanto à igreja, quantos não foram mortos, apedrejados e são até hoje? Nem por isso o Evangelho do Senhor para. Não vai parar. Ninguém consegue parar a igreja do Senhor na face da terra de maneira alguma. Pode se levantar. O salmista Davi, no Salmo, acho que é Salmo 27, ele diz: ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Porque era homem de fé, ao ponto de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha medo, era confiança. No Salmo 27 ele declara confiança e dependência de Deus. E se nós confiarmos e dependemos, não se preocupa não, que o Senhor fará sobre nossas vidas. Então, meu irmão, não aceita que ninguém chegue até você e diga que não tem mais gente sobre a sua causa. Porque quem julgará a minha e a sua causa é o Senhor. Quem julgará a minha e a sua causa, só Ele dá a palavra final sobre nossa vida. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem essa autoridade sobre mim e sobre você. Então chegar para você, quando você está bem, dar tapinha nas suas costas, querer estar perto de você, mas quando as coisas se agravam na sua vida, a primeira coisa que faz é você ver os amigos se afastar. E você se olha em algumas situações da sua vida e se vê como é sozinho. Sozinho. Aí onde estão os teus amigos? Onde estão aqueles que batiam nas suas costas, que te abraçavam, que comiam na mesa com você, que bebiam, que comiam? Cadê? Foram embora, te abandonaram. Mas o salmista do Salmo 27 ele diz: ainda que a tua mãe e o teu pai te abandonam, eu não te abandonarei. Então temos que ser carentes e dependentes de Deus. Porque a palavra do Senhor diz aqui que se constitui amigo do homem e constitui inimigo de Deus. Lembrando, irmão, que essa palavra não quer dizer que você não possa ter amigo não, pelo amor de Deus.
existe amigo mais chegado que irmão. Mas de maldito é o homem que confia no outro. Então são versículos isolados, a pessoa vai pegar diante de situações e querer formar uma doutrina. E aquilo ali é que tem que ser. E só pode, não, a palavra do Senhor diz que a gente não pode ter amigo. Que aquele que se constitui amigo do homem é inimigo de Deus. Aí você não pode ter mais amigo. Mas a palavra de Deus também não diz que amigo mais chegado que irmão. Vamos fazer, né? Dependendo da situação que nos encontrarmos, em que vivemos, vivenciando. Então é aquela, como diz, a faca de dois gumes. A gente tem que saber separar as coisas para não sermos confundidos. Temos que saber. Só conheceu, a palavra do Senhor diz, o meu povo peca por falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento, essa busca a Deus, tudo aquilo que tem feito, e o povo tem pecado por não conhecer. Por não conhecer. Mas não conhece muitas vezes porque não quer. E aquele que é negligente com o Senhor também será negligenciado. O Senhor também será. Então a gente tem que ver. Então nesta manhã, essa palavra, Senhor, que venha alimentar o nosso coração, que venhamos ser alimentados por esse Evangelho, que não venhamos desanimar em momento algum. Em momento algum da nossa vida, nós venhamos pensar que estamos só. Ah, eu estou sozinho, tem... Irmão, a palavra do Senhor, lê a palavra que vai dizer o quê? Ainda que a tua mãe e o teu pai. Você sabe o que é ser abandonado pelo pai e pela mãe? Isso é nada perto dos amigos. Teus amigos te abandonaram, mas você ainda tem teu pai e tua mãe. Agora teu pai e tua mãe te desabaram. O Senhor diz, ainda assim, eu não te abandonarei. Então não vamos estar preocupados, ansiosos com coisa alguma. Vamos confiar no Senhor. Confia no Senhor. E o mais Ele fará sobre nossa vida. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Agradecer a pastor, pela confiança. Nós, quando subimos, irmão, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando você começa aqui, eu sempre, sempre, até na minha igreja, meu pastor, Senhor Elias, traz uma palavra. Os dias que já chega com a mão assim. Porque a responsabilidade é que nós usamos com filhas. Então, uma palavra, ela tanto traz como ela lança fora. As pessoas andam muito sensíveis hoje em dia, ao ponto de uma palavra você correr o risco de lançar para uma pessoa fora. Então, a gente tem que pedir muito direção a Deus. Direção, estar na direção do Senhor, porque aí nós não sabemos que não corremos risco, porque a responsabilidade é grande. Amém? Amém. Glória a Jesus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa porção. Graças te damos, Pai, por mais esse momento na tua presença. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, porque tu tens cuidado de nós. Agradecemos, Senhor, e pedimos que tu venhas falar profundamente ao nosso coração. Vai trabalhando em nossos corações, em nossas mentes. Vai jogando, Senhor, todo obstáculo, todo embaraço por terra. Tudo aquilo que de alguma maneira possa obstar a compreensão e o propósito da tua palavra. Joga por terra pelo poder no nome de Jesus. Eu peço, Senhor, uma bênção especial sobre a vida daqueles que aqui estão, aqueles que foram chamados por ti para receber essa palavra. Que tu estejas alimentando, falando aos corações, fazendo com que a palavra cresça, dê fruto conforme tu esperas. Peço, Senhor, que tu estejas enchendo as botijas desta manhã, fazendo prosperar a vida de cada um que tu trouxeste através das tuas mãos de poder. Vai, Pai, conduzindo segundo o teu querer. Vai, Pai, trazendo à existência aquilo
Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Feliz é a nação dos judeus é o Senhor. Seja, Senhor e Deus da nossa nação. Reina, Senhor, governa sobre o Brasil. Não permita, Senhor, que o teu povo venha a ser assolado. Vai repreender todo espírito de corrupção no nosso meio. Vai derrubando, Senhor, todo espírito de violência, todo conluio. Em nome de Jesus, vai tomando tudo em tua direção. Diz a tua palavra, não nos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Vai trabalhando no coração da tua igreja, nas nossas mentes, e vai trazendo a transformação que nós tanto precisamos ver. Transforma, Senhor, nosso coração, nossa mente. Nós possamos ser verdadeiramente transformados e ajudar a transformação que tanto esperamos ver no mundo. Toma tudo em tuas mãos. Abençoa poderosamente a vida daqueles que aqui estão. É a oração da tua igreja, em o nome de Jesus. Amém? Glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Continuar nesse espírito de oração, né, irmãos? Continuar dobrando os nossos joelhos. O tempo é difícil, o mundo anda mal, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que eu possa estar fazendo o melhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso país, em o nome de Jesus. Amém? Às 15 horas tem aniversário do Pedro Henrique. Estamos esperando você para cantar o parabéns. Vamos levantar agora as nossas mãos, vamos tomar posse das bênçãos que o Senhor com certeza tem derramado sobre a vida da igreja. Amém? Quero te dizer uma coisa. Você prestou atenção, você está ligado no que Deus está falando? Deus falou exatamente a mesma coisa que Ele falou semana passada. Quando Deus começa a repetir, é bom a gente prestar atenção. Amém? Pelo amor de Deus, a graça do seu único Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de nós. Vamos todos em paz. Que o Senhor continue abençoando o rio